Olá a todos, eu me chamo William. Eu vou estar fazendo uma apresentação aqui para vocês sobre uma análise de arquitetura MIPS, certo? Onde o foco será entender o funcionamento do pipeline e os hazards que trabalham no fluxo e também fazer uma análise de performance matemática ali no final. O objetivo central aqui é explorar como a eficiência do processamento paralelo funciona na prática dentro da nossa CPU, tá? Antes disso, eu vou explicar um pouco do processo do pipeline ali de 5 estágios, onde o conceito do pipeline é dividir a execução de um programa em etapas menores, certo? O que permite ali que até 5 instruções elas sejam processadas simultaneamente no MIPS. E essas 5 etapas elas são classificadas na arquitetura da seguinte maneira. O primeiro estágio ali é o estágio if, onde faz a busca da instrução na memória. O segundo estágio é o estágio ID, ele é responsável pela decodificação da leitura nos registradores. O terceiro estágio é o estágio X, que realiza a execução propriamente dita e calcula os endereços da ULA de 32 bits. No quarto estágio, temos o estágio main, que ele acessa a memória de dados. E o quinto e último estágio é o estágio WB, que ele descreve o resultado da volta do banco de dados. Eu também trouxe um pequeno programa, certo, para a gente analisar. É um programa simples, que é um código assembly de um loop no MIPS, onde o propósito desse código ele é bem direto, certo? Ele ali começa inicializando os registradores necessários e roda um loop de 5 iterações para acumular valores progressivamente. E o nosso grande desafio técnico é a proximidade das instruções, onde temos comandos que escrevem e leem os mesmos registradores quase ao mesmo tempo, criando sérios conflitos de sincronia no hardware, o que chamamos de hazards. No primeiro conflito que a gente consegue notar é chamado de hazard de dados, que é especificamente o RAW, que significa Read After Write, no registrador T1. Ali, a instrução ADD só grava definitivamente o valor no registrador T1 no final de tudo, lá no estágio 5, no WB. E o problema disso é que a instrução seguinte do sub, ela tenta ler esse mesmo T1 no estágio 3, no ID, onde exige o valor que ainda não foi totalmente calculado pela instrução anterior. E em um pipeline clássico, essa leitura é precoce e antes da escrita final, que exigiria um processador parasse e esperasse. E para resolver isso, o hardware usa um tratamento chamado de forwarding, ou encaminhamento, que ele repassa o dado diretamente para a ULA, para evitar dois ciclos que fiquem parados, onde é chamado de stalls. Também tem um segundo obstáculo, que são os conflitos de branch, que é gerado pela instrução BNE, né? Onde temos que aqui um hazard duplo, primeiro de dados, pois o BNE ele precisa comparar a variável T0 imediatamente após ela ser alterada pela instrução ADD. E o segundo é o de controle, quando o BNL decide se o salto ocorrerá no estágio ID ou X. E a instrução ADD, do T4, já foi buscada e entrou no pipeline. Se o salto for tomado de volta para o início do looping, essa instrução do ADD T4, ela precisa ser descartada através de um flush, ou seja, uma limpeza. E esse flush transforma a instrução indevida em uma bolha, um NOP, o que infelizmente resulta em um ciclo de clock desperdiçado. Aqui temos um cronograma de execução, bem visual, que podemos notar que a progressão cíclica da instrução pelas colunas, como elas são feitas. E é fundamental notar que esse desvio da branch, né, que acabamos de discutir, ela gera uma bolha de atraso e que resulta, ou até resulta, no descarte total das instruções seguintes, no caso o salto seja tomado. É, eu vou estar analisando também um pouco para a gente entender o quão bom um pipeline é e precisamos de uma base de comparação. E vamos usar um processador monociclo, onde o ciclo nesse processador de clock ele é obrigatoriamente definido pelas instruções mais longas de todas, como no load word. Para esse exemplo, assumimos que o período de clock passado seja de 800 PS, né? O CPI cravado em 1. No cálculo simples, 25 instruções multiplicadas por 800 PS, isso nos dá um tempo total de execução de 20.000 PS. É, Agora vamos dar uma analisada num processador de pipeline, onde ao dividir o trabalho, o período de clock descansa para 200 PS, ficando aproximadamente 4 vezes mais rápido, baseado apenas no tempo do estágio mais lento. Contudo, não podemos ignorar as penalidades dos hazards que foi explicado anteriormente.
onde para os 5 loops precisamos de 29 ciclos de preenchimento de instruções, somados a cerca de 10 ciclos perdidos apenas com os stalls. No total, usamos 39 ciclos, onde multiplicamos os 39 ciclos por o clock rápido de 200 PS. O tempo total dessa operação, ela fica ali por volta de 7.800 PS. Para a gente fazer o cálculo de performance, a gente utiliza ali a forma do speed, né? Onde dividimos o tempo do monociclo pelo tempo do pipeline. Aí temos a seguinte equação. O speed up, né? Que é o tempo do monociclo, igual a 20.000 PS sobre o tempo do pipeline, que é 7.800 PS. O que nos gera um resultado de aproximadamente 2,56 vezes mais rápido, perdão, 2,56 vezes mais rápido do que o monociclo. E aqui a gente percebe, a gente consolida com o tempo que a execução da, perdão, e aqui a gente deixa nítido a diferença entre 20.000 PS levados pela arquitetura monociclo tradicional contra os ágeis 7.800 PS da arquitetura de pipeline, lidando ali com nossos hazards. Um pequeno resumo que a gente viu aqui, o pipeline apresenta claras vantagens, que é um aumento massivo ali na sua vazão de instruções, e ao simplificarmos a quantidade de trabalho exigida por cada ciclo isolado, permitimos o uso de clocks extremamente elevados. E, em contrapartida, temos como desafios a necessidade de investir em hardwares extras e lógicas complexas de controle para resolver o forwarding e o flush. Além disso, códigos mal otimizados pelo compilador podem degradar bastante a nossa performance, gerando muitos stalls desnecessários. E com isso, entendemos que o funcionamento da arquitetura mesmo prova que paralelizar tarefas é um caminho bem definitivo para um desempenho, né? E com isso, eu encerro a apresentação e agradeço a todos que chegaram até o final e assistiram esse vídeo. E se alguém quiser tirar alguma dúvida, você pode deixar no comentário, né, que a gente vai estar dando uma analisada, certo? Obrigado.